Amém. Mais uma vez estamos reunidos, né, meus irmãos? Mais uma semana, né? Quinta-feira passada foi uma bênção, hoje também não vai ser diferente, né? Semana passada nós compartilhamos muito da palavra do Senhor. Temos pastores na sala que trouxeram mais conhecimentos para agregar, né, na caminhada cristã. Tá a irmã Nara que está no trabalho aí, mas está escutando a gente. As irmãos que estão participando da primeira vez, né? Hoje também vamos ter a presença da Paula Tatiane, né, lá de Padre Bernardo, que é a convidada da irmã Laiane, né, para estar trazendo a palavra para a gente hoje. Que Deus possa abençoar ela, muita sabedoria. Eu vou começar a oração, a partir da oração eu vou compartilhar a palavra com os irmãos, amém? Vamos orar conosco. Pai Santo, Pai querido, neste momento, meu Pai, estamos reunidos diante da Tua presença, Senhor. Deus Santo, o Senhor sabe, meu Pai, da vida de cada um aqui presente, Senhor. Meu Pai, nós vemos, meu Pai Santo, te glorificar, Senhor, te agradecer, meu Pai, por mais um dia, Senhor. Nos ter dado o livramento, meu Pai, nos ter guardado os teus filhos, meu Pai. Muitos estão no trabalho, Senhor. Alguns estão nas escolas, meu Pai, estudando, Senhor. Outros estão aqui nas suas casas, meu Pai, nos seus confortos, para ouvir a tua palavra, o teu alimento, Senhor. Pai Santo, vai abençoando, Senhor, as pessoas que estão entrando na sala, meu Pai. Os que não puderam participar nesta noite, Senhor. Meu Deus, vai guardando, meu Pai, a entrada e a saída dos teus filhos, Senhor. Deus Santo, abençoe seus parentes, meu Pai, seus mantimentos, meu Pai. Vai cuidando dos seus empregos, Senhor. Deus Santo, que aquele que esteja procurando emprego, Senhor, possa abrir portas, meu Pai, de emprego para a vida dela, Senhor. Ó Deus Santo maravilhoso, meu Pai, abençoe a vida do pastor Cos, pastor Marcelo, que estão aqui presentes nesta noite, meu Pai. Abençoe seus familiares, Senhor. Abençoe cada um, meu Pai, dos participantes aqui presentes, Senhor. Que nós possamos glorificar o teu santo nome, meu Pai. E sair desta noite diferente, Senhor, alimentado da tua palavra, para que nós possamos ter uma noite abençoada de descanso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, meu Pai. Nós te agradecemos em nome do teu filho amado. Amém. 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 Mais alguém está entrando na sala? Verificar aqui também. Uma Maria, Thierry, nosso Thierry tá aí. Thierry tá recuperado, Thierry. Deus te abençoe, meu irmão. Thierry ficou com febre esses dias. Alice também. Jorge, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Evanete também, que Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Eu vou deixar uma palavra com os irmãos lá em 1 João. Compartilhar. Quem tiver com a palavra de Deus pode ficar à vontade para acompanhar, para buscar na sua Bíblia. Lá em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5, que diz assim. Eu não sei se o título dos irmãos está o mesmo igual o meu aqui. A Bíblia que eu faço aqui é a Bíblia de Estudo Apologética. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também é ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque a caridade de Deus que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são pesados. Não são pesados. No verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, é filho de Deus? Este é aquele que veio por águas e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque os três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Lá no verso 8 do capítulo 3. E três são os que testificam na terra:
o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam no: se recebemos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho de Deus e do seu Filho. E o testemunho é este, porque Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas são as coisas que vos escrevi, para que saibais que tendes em vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Pastor Cosmo, o senhor está com a oportunidade, pastor, de compartilhar alguma coisa que o senhor tenha a passar para a gente? Primeiro, agradecer especialmente às irmãs da igreja de Padre Bernardo, estejam muito bem-vindas, né? Se tiver algum irmão de lá também, que seja muito bem-vindo. Nosso agradecimento. Obrigado, pastor. Tem um irmão aí, o irmão Weder. Eles estarem compartilhando conosco, né? Corroborando com essa obra. Uma obra que ela é para a glória e honra de Jesus, para desenvolver a nossa comunhão enquanto cristãos, né? E também não perder a oportunidade, claro, de cumprir o nosso ofício maior, que é anunciar as boas novas de salvação. É estarmos edificando uns aos outros através da palavra de Deus. Então, que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo possa falar conosco, através da nossa querida irmã Paula Tatiane, né? Que Deus te abençoe, Paula, que você possa ser boca de Deus entre nós, para ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A irmã Márcia, seja muito bem-vinda também. Deus abençoe Amém. a senhora. As demais irmãs, né? E irmãos também, o nosso muito obrigado. Que Deus possa conceder saúde àqueles que estão se recuperando, como o nosso querido Thierry, saindo, né? Finalizando sendo curado do problema da dengue, que foi assolado pela dengue, mas parece que já está em fase final. O que eu quero compartilhar com os irmãos de maneira muito rápida é exatamente que nós possamos fazer uma reflexão acerca do que nós estamos fazendo aqui enquanto servos de Deus. Que missão nós recebemos dele e o que temos feito para conservar ou preservar o ofício que recebemos dele na nossa caminhada, né? A irmã Antônia está chegando agora aí também, né? O capítulo 25 de Mateus, ele é muito, muito esclarecedor. Ele traz várias advertências com relação ao final dos tempos, né? Aquilo que acontecerá no final. Emanuel também, Viote, seja muito bem-vindo. Então ele fala da parábola das 10 virgens, fala da parábola dos talentos. E no versículo 31 ele trata exatamente do julgamento final, né? O grande julgamento, quando Jesus voltará para julgar os homens. Então diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus se assentará no trono para julgar. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele então separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, no caso as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós conhecemos esse texto, né? Aliás, todo o contexto da história que é contada aqui. O que me chama a atenção
é que Deus irá cobrar daqueles que ele delegou autoridade, poder para fazer e condições para fazer. Deus irá cobrar. E o texto mostra que o nosso relacionamento interpessoal, a maneira como nós representamos o reino de Deus aqui na terra, a maneira como nós nos comportamos uns com os outros, eu falo seres humanos, isso será contado na hora do julgamento. Quando ele conta a história, ele fala de agradecimento, porque ele esteve nu e foi vestido, ele esteve preso, foi visitado, ele teve fome e alguém deu a ele comida e tal e tal. E no final, alguém pergunta a ele, mas quando te vimos assim? E aí a resposta é, quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Isso quer dizer que, quando nós olhamos para o ser humano, que independente da sua condição, eles também são a imagem e semelhança de Deus, e fazemos por ele, nós agradamos diretamente o coração de Deus. Porque certamente, se Jesus estivesse em nosso lugar, ele faria sempre o bom e o melhor para aquelas pessoas. Então pesa sobre nossos ombros, David e irmãos, a responsabilidade de dar continuidade à obra que Jesus começou aqui. E muitas vezes, sabe, as pessoas confundem as coisas. Orar é bom, orar é excelente, orar é essencial. Mas fazer, praticar a obra também é essencial. Se alguém tiver com fome, dê comida a ele primeiro. E depois ore por ele. E depois pregue para ele. Porque naquela hora, a sua maior necessidade é a comida. Então, visitar os doentes, os presos, pregar para as pessoas, isso é uma responsabilidade que paira sobre os nossos ombros. Portanto, que nós sejamos aqueles que estarão à direita do Senhor e não à esquerda. Porque o orgulho dentro da igreja, a vaidade, a prepotência, né? A soberba, tudo isso encaminha este tal crente, se é que ele é crente, para estar no dia do julgamento à esquerda do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo e vamos em frente. Amém, pastor, amém, viu? Que Deus te abençoe, o Senhor, e realmente é uma responsabilidade muito grande de nós que estamos servindo a Deus, que estamos ali no campo de batalha, no campo missionário. A gente sempre que tem que priorizar, sim. A pessoa está com fome, nós devemos dar o alimento, independente se for morador de rua, ou um parente, ou um irmão da igreja também estiver passando necessidade, nós devemos alimentar aquela pessoa que está necessitando no momento, né, pastor? E que Deus abençoe o Senhor grandemente. Que nós possamos continuar firme na obra, né? Que temos ainda uma longa jornada aí pela frente até a vinda do nosso Senhor. E mais uma vez agradecer à igreja, né? É Luz Central Vida, né? Pastor Marcelo me corrige, irmã Laiane também. Sejam bem-vindos, irmãos, né? Os irmãos estão entrando na sala, sejam bem-vindos. Esse é o propósito Conectados com Cristo, né? Essa tecnologia, essa ferramenta que nos facilita, né? O meio de comunicação fora das quatro paredes, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmã Laiane, minha querida, como é que você tá? Como é que tá a voz? Essa voz abençoada por Deus. Bora louvar, né? Oh, glória a Deus, irmã. Deus te abençoe, viu? Um abraço para a família. Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Desde já eu agradeço a todos que atenderam ao convite, né? E é igual o pastor Marcelo disse no dia que ele veio aqui na nossa igreja, que nós não somos tribo, nós somos um reino, né? E lá no céu não vai ter a placa da Igreja Central Luz Central Vida, e nem a placa da Igreja Batista da Filadélfia ou de qualquer outra. Lá terá um povo reunido para adorar ao Senhor. Continuar esse momento de adoração que vivemos na terra, continuarmos no céu. Amém? E é muito bom ter os irmãos aqui. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor? Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos
vez está a reinar, onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali voaremos com os anjos, cantaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, minha irmã. Glória a Deus, viu? Que Deus te abençoe. Esse louvor, minha irmã, é Portões Celestiais, não é isso? Isso mesmo. É lindo esse louvor. A Karina, minha esposa, ela fala que esse louvor foi o que converteu ela quando ela ouviu ele a primeira vez. Foi até a época que a missionária Meire era viva, ela que louvava esse hino na igreja. Ela falou que foi o hino que realmente converteu
ela sinceramente a Cristo. Que Deus abençoe, irmã Laine, você, seu ministério, sua família, que é uma bênção, né? E você está com a gente desde sempre. E que Deus te abençoe, irmã. Irmão Éder, você está disponível, meu amado? Se puder orar pelos enfermos, meus irmãos. A gente está tendo muitos irmãos que estão enfermos. Se você também tem algum parente que está enfermo, vamos orar por ele. Tá me ouvindo, irmão Éder? Só um momentinho que eu vou cuidar das meninas ali para ele. Não, tranquilo, irmão. Não se preocupa, não. Peço aqui para outro irmão fazer a oração, tá bom? Não se preocupe. Irmã Antônia. Irmã Antônia está disponível? Irmão Valdinei. A irmã Antônia já deu um. Irmão, Ô, irmã Antônia, Deus te abençoe, minha paz do amada. Senhor. Irmã, Amém. que Deus te abençoe. Você pode orar pelos enfermos, minha amada. Nós estamos tendo muitos irmãos que estão hospitalizados, né? Tem a filha da Gabi também, que Amém. estava internada esses dias, Thierry, né? Ele está até acompanhando a nossa live aqui. Algum irmão do Ministério Central e Vida também. Vamos orar por eles, pelos parentes que estiverem enfermos, amém? E fica à vontade, minha irmã. Amém. Aleluia, Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, Pai querido, amado, Deus, eu quero te apresentar cada pessoa, Senhor, cada pessoa que esteja enfermo, Pai amado, cada um que está precisando do teu socorro, Senhor, do alívio que vem do céu, Pai Santo. Entregamos nas tuas mãos cada vida, que o Senhor possa estar se estendendo a tua mão santa em favor deste povo, em favor daquele que necessita nessa hora, Pai. Visita os enfermos, visita aqueles que estiverem hospitalizados, Pai amado. Visita, Senhor, aqueles que estão se recuperando, Pai. O Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um. Que nessa noite, Pai amado, o Senhor possa fazer o teu milagre na vida do teu servo, Pai. Deus, que o Senhor possa derramar assim da tua graça, da tua unção sobre a vida de cada um, meu Pai. Nós te apresentamos cada vida, Pai, que hoje, porventura, possa estar com algum incômodo, Pai Santo, ou que esteja passando por alguma aflição de enfermidade. Que o Senhor possa, assim, entrar com a tua unção de cura, no poder que há no nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço, Pai Santo, por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, irmã. Você e sua família. A irmã Tati, nossa preleitora da noite, ela está pronta? Sim, todos estão me ouvindo? Não, irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe você e sua família. Amém, glória a Deus. E vamos orar por você agora, tá bom? Amém. Que Deus possa te usar. Fica à vontade, né? Que você possa compartilhar o que Deus colocou no seu coração nesta noite, tá bom? Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai. Pai Santo, Pai querido, aqui está a tua serva, meu Pai. Ó Deus Santela, Senhor, que esteve disposta, meu Pai, está disposta a levar teu evangelho, a compartilhar a tua mensagem, Senhor. A ser a nossa mensageira desta noite, Senhor. Pai Santo, vai acalmando o coração dela, Senhor, que ela estudou, meu Pai. Vai acalmando, Senhor, que vai trazendo, meu Pai, aquilo para preencher nossas almas, Senhor. Com teu Espírito Santo, meu Pai, para nos fortalecer, meu Pai. Abençoe, Senhor, a casa da tua filha, Senhor, dos teus familiares, meu Pai, dos seus negócios, Deus Santo. Vai cuidando, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser ouvinte e praticante da tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair nesta noite alimentados, meu Pai. Muito obrigado, Deus Santo, pela oportunidade, meu Pai. Tua serva, meu Pai, está à tua disposição, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua palavra nesta noite. Amém. Fica à vontade, minha irmã. Seja bem-vinda. Amém. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Gostaria de cumprimentar aos irmãos, né, da Igreja Filadélfia, os irmãos da Central Vida, que estão aí participando conosco. Agradecer a Laiane pelo convite, me senti muito honrada, viu, Laiane? Muito obrigada mesmo. Quero dizer que a Laiane e sua família têm sido bênção na nossa igreja, chegaram realmente para somar e estão fazendo a diferença no nosso meio. Louvado seja Deus pela sua família, viu, minha irmã? Hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus, que está lá no livro de Josué. Nós vamos estar falando sobre Josué e o seu chamado, tá? É Josué, capítulo 1, nós vamos estar lendo dos versos 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome nesta hora, ó Deus, e queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez podermos ser ministrados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, meu Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que esta palavra, ó Deus, encontre espaço nas nossas vidas, ó Deus, e que todos nós possamos ser transformados, renovados e fortalecidos por esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos estar falando, né, sobre Josué nesta noite, e assim como Deus, ele prometeu a conquista da terra prometida ao povo de Israel, ele também tem promessas para a igreja hoje. E tais promessas de Deus alcançam a cada um de nós. E o livro de Josué, ele vai estar falando da conquista da terra prometida pelo povo de Israel. Né? Esse livro, ele relata como o Senhor deu aquela terra por herança àquele povo. E o Senhor, ele está cumprindo aí a promessa que foi feita a Abraão, que está registrada lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. E, meus amados, assim como aconteceu com o povo de Israel naquela época, a igreja de hoje, ela também tem promessas de Deus a serem alcançadas, a serem cumpridas. E essas promessas, elas alcançam a nós, cristãos que estamos envolvidos na obra do Senhor nessa terra. E como nós podemos ver no texto que nós lemos, a conquista da terra prometida, ela estava diretamente relacionada à missão que Deus tinha para Josué, né? E da mesma forma, as promessas de Deus para a igreja hoje, elas estão direcionadas, né, diretamente ligadas à missão que Deus tem para cada um de nós. Né? Então, ao lermos esse texto, nós podemos perceber que Deus, ele não apenas ele escolheu
a Josué, mas ele amou Josué, ele cuidou de Josué e ele encorajou a Josué na difícil missão de conduzir aquele povo. E o mesmo ele faz conosco hoje também. Deus, ele nos ama, ele cuida de nós e ele nos encoraja na nossa missão todos os dias, né? E com base nisso, eu gostaria de estar mesmo relatando agora aos irmãos, né, alguns pontos que me chamaram a atenção aqui nesse texto. Primeiro, Deus, ele chamou a Josué após a morte de Moisés, né? Nos versículos 1 e 2 aí está escrito assim: sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, nós podemos ver aqui que Josué, bem como todo aquele povo, ainda vivia o luto pela morte de Moisés, né? Então, qual era o contexto daquele povo, né? Era um contexto de dor, era um contexto de desesperança. Por quê? Porque o seu líder havia morrido. Então, aquele povo estava sem um referencial, eles não sabiam o que eles deveriam fazer a partir daquele momento. Então, com certeza, essa era a maior dificuldade que Josué enfrentou aí nesse momento. É exatamente o quê? A ausência de Moisés, que era o grande líder daquele povo, né? E além disso, uma outra dificuldade que Josué encontrou ali era de liderar aquele povo naquele momento de dor, de desesperança. Era um povo que estava extremamente sofrido. Então, esse foi o contexto no qual Josué foi chamado por Deus para a sua missão. E assim como Deus chamou a Josué, ele chama também, meus amados, a cada um de nós, todos os dias na nossa vida cristã. Deus, ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado para você. Né? E é claro que nos dias de hoje nós não temos que cruzar o Jordão, né? Literalmente falando, como Josué fez, mas nós temos outros Jordãos para a gente estar atravessando, né? A nossa missão na Terra hoje é viver o Evangelho de Cristo de forma autêntica, é viver um Evangelho de forma genuína. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, né? Certo é também que, assim como Josué, nós também enfrentamos muitas dificuldades para cumprir a nossa missão, mas mesmo assim, nós não podemos desistir delas jamais. Né? Muitas vezes, essas dificuldades, elas nos levam a encontrarmos desculpas, e nós acabamos dizendo para Deus que nós não estamos prontos, muitas vezes, para fazer algo na obra de Deus. Né? E como nós podemos ver aí no texto que nós lemos, Moisés, ele estava morto, mas mesmo assim aquele povo precisava atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, né? E assim como Josué, nós também devemos nos sentir encorajados pelo Senhor a cada dia, em todos os momentos, porque assim nós não iremos nos acovardar diante da nossa missão enquanto cristãos autênticos que nós devemos ser. Amém? E independente das dificuldades que nós enfrentamos, meus amados, a obra do Senhor, ela precisa ser realizada, né? Independente das dificuldades encontradas por Josué, aquele povo precisava conquistar a terra prometida. E nós podemos ver nesse texto também que Deus, ele revela de forma clara a Josué por onde e como ele deveria conduzir aquele povo. Os versos 3 e 4 nos dizem assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então, Josué, ele não deveria ir a nenhum outro lugar que não fosse Canaã, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler. Deus, ele foi bem claro ao delimitar por onde Josué deveria levar aquele povo. Nós podemos ver claramente, meus amados, com isso, que o Deus que disse que todo lugar que plantar a planta, que pisar a planta do vosso pé, como está escrito no versículo 3, é o mesmo Deus que delimita a geografia da bênção do povo de Israel. Ou seja, é um Deus que cuida, é um Deus que orienta, é um Deus que nos direciona. E nós, meus amados, o que Deus nos chamou para nós fazermos? O que Deus tem colocado nas nossas mãos para realizarmos? E mais, qual é a visão de Deus para nós? Até que ponto, meus queridos, nós estamos no centro da vontade de Deus? Nós estamos mesmo seguindo a direção dada por Deus em nossas vidas? Todos esses são questionamentos que nós devemos nos fazer, que nós devemos parar para analisar as nossas atitudes, as nossas escolhas e o que nós temos feito na obra do Senhor. A visão de Deus para as nossas vidas, ela está relacionada com aquilo que pesa em nossos corações. Por isso, nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar, porque Deus, ele tem um chamado, ele tem uma missão para cada um de nós, ele tem uma obra a ser feita através das nossas vidas. E a nossa missão, enquanto cristãos autênticos, é, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos ter Deus no centro da nossa vida. E depois disso, nós devemos exercer a nossa missão dentro das nossas casas, amando e cuidando da nossa família, sendo uma boa esposa, sendo um bom esposo, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai, sendo pais dedicados e comprometidos com a educação dos seus filhos, pais comprometidos em criar os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos devem ser filhos obedientes. Então, a nossa missão, ela não começa na igreja, a nossa missão, ela começa dentro da nossa casa. E a partir daí, nós devemos exercer a nossa missão na igreja, amando o nosso próximo como a nós mesmos, zelando por nossos irmãos na fé, evangelizando pessoas, tendo compromisso com a palavra de Deus. E somente dessa forma, meus amados, nós estaremos sendo cristãos autênticos, nós estaremos cumprindo a missão delegada por Deus para cada um de nós. E nós podemos ver nesse texto também que Deus não desampara a Josué. O Senhor, ele prometeu a Josué ajudá-lo, e assim como ele fez com Moisés. No versículo 5, nos diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. O Senhor está falando aqui que ele estaria com ele durante toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E isso encheu Josué de ânimo para que ele pudesse conduzir aquele povo, meus amados, na conquista da terra prometida. E é isso também que o Senhor faz com todos aqueles que ouvem a sua voz e aceitam o seu chamado para as suas vidas. Deus estará sempre com aqueles que cumprem a sua missão com confiança, com temor no Senhor. Por isso, não importa qual seja a dificuldade, qual seja a sua luta, o Senhor sempre dará ânimo, sempre encorajará aqueles que permanecem firmes em seus chamados. E, assim como Deus não desamparou a Josué, ele jamais irá nos desamparar. Nós devemos ter, meus amados, essa verdade pulsando em nossos corações
todos os dias das nossas vidas, e assim nós não seremos tomados pelo desânimo. Deus também, ele ordena que Josué seja forte e corajoso. O versículo 6 nos diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Versículo 7, parte A. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ainda versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não foi fácil, meus amados, para Josué levar aquele povo ao cumprimento da palavra, porque aquele era um povo fraco, era um povo covarde, que facilmente se desviava da vontade de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor ordenou a Josué que ele fosse forte, que ele fosse corajoso. E o Senhor, ele não deu uma outra opção de escolha a Josué. E aplicando isso à nossa realidade hoje, nós sabemos que não é fácil para o cristão permanecer firme, permanecer no centro da vontade de Deus. E por isso nós precisamos ser fortes, meus amados. Nós precisamos ser corajosos, porque são muitos os desafios com os quais nós nos deparamos e que nós precisamos vencer na nossa caminhada, né? Quais são esses desafios que muitas vezes nós nos deparamos com ele, né? Nós nos deparamos muitas vezes com as tradições humanas, nós nos deparamos também com o legalismo religioso, nós nos deparamos com a falta do conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a opinião dos outros também vem a nos abalar, vem a ser uma dificuldade para nós. Além de muitas outras dificuldades, nós enfrentamos dificuldades muitas vezes dentro das nossas casas, na educação dos nossos filhos, no convívio com o nosso cônjuge. Muitas vezes o nosso cônjuge ainda não serve ao Senhor, né? Então, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, né? Então, nós precisamos termos a consciência que o Senhor, ele nos ordena que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, como Josué foi, mesmo diante dessas dificuldades, porque ele jamais nos deixará e nos desamparará, como está escrito, como nos é garantido pela sua palavra. E nós precisamos nos apegar a isso, meus amados, para que nós possamos exercer a nossa missão enquanto cristãos nessa terra, né? E Deus também, ele exige obediência de Josué. A parte B do versículo 7 diz assim, ó, dela não te falando da palavra de Deus, né, falando da lei, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, de acordo com os versículos, meus amados, que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que o sucesso ou o fracasso de Josué estavam diretamente ligados ao seu relacionamento com o Senhor, através da leitura da palavra de Deus. Josué deveria meditar na palavra do Senhor e cuidar para que ela fosse uma realidade em tudo o que ele fosse realizar, em tudo que ele fosse fazer. E ele não deveria se afastar dela em hipótese alguma. Isso foi ordenado pelo Senhor. Josué deveria obedecer ao Senhor através da sua palavra. E o cristão autêntico, ele tem a consciência de que obedecer a Deus é um grande privilégio. E as bênçãos decorrentes disso, meus amados, são inúmeros para a vida daquele cristão que obedece ao Senhor, né? E a nossa caminhada cristã, ela é marcada, meus amados, pela mão forte do Senhor.
Ele é fiel, ele é amoroso e ele nos sustenta mesmo diante das maiores dificuldades que nós possamos estar passando. Por isso, nós precisamos aplicar em nossas vidas os mandamentos do Senhor. Nós precisamos obedecer às ordenanças que nos foram dadas por Deus e devemos ser obedientes ao Senhor, como Josué foi. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus através da sua palavra. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que nós estejamos fortes, para que nós estejamos prontos para superar toda e qualquer dificuldade que venha a surgir no nosso caminho, meus amados. E, assim como Josué também, nós precisamos nos apossar da promessa do Senhor e meditar nas suas verdades, né? E dessa forma, nós estaremos zelando pelo fiel cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Amém? E para estar finalizando aí com os irmãos, eu gostaria de dizer que o Senhor, ele conhecia a Josué e ele sabia de suas limitações, assim como ele conhece a cada um de nós. Por isso, ele nos encoraja, dando-nos o devido suprimento e a certeza em diversas passagens da sua palavra de que nós não estamos sozinhos e precisamos apenas nos esforçar diante das adversidades e o restante ele fará. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos ser mesmo fortes e corajosos, que nós não venhamos a nos acovardar diante da missão que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos estar fazendo a obra do Senhor com excelência, aonde Ele nos levar, que nós estejamos na inteira dependência do Senhor e que na nossa vida possa prevalecer sempre a vontade de Deus e não a nossa vontade, que nós possamos superar toda e qualquer dificuldade que venha a surgir no nosso caminho, confiando que o Senhor é quem luta as nossas batalhas, que o Senhor é que estende a sua mão, o seu braço forte sobre nós e que sempre nos dá a vitória. Amém? Amém. Amém. Então, eu agradeço pela oportunidade, espero que o Senhor venha mesmo a nos abençoar através dessa palavra e que nós possamos estar mesmo tomando posse da nossa missão, arregaçando as mangas e trabalhando em prol da obra do Senhor. Amém? Amém, amém, minha irmã. Que palavra, viu, que Deus te deu, né, para nossos corações, nosso dia a dia. Realmente, irmã, Amém. precisando desse encorajamento, né? E notei aqui também, né, a missão que começa na nossa casa, né? Deus nunca nos desampara. A gente tem que confiar na obra dele, que ele vai ter a missão na vida de cada um, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, né, irmã? E nós temos que ter sim essa coragem, essa ousadia, né? E eu particularmente fiquei muito feliz com a mensagem que a irmã deu para nós, foi muito edificante mesmo. Isso cumpre muito com semana passada, né, meus irmãos? Também trouxeram aqui Josué também, né? Foi uma bênção mesmo essa noite. Tá bom, minha irmã? Irmã Tati, Deus te abençoe, irmã. Irmã Amém. Laiane, coisa, minha querida. Então, irmãos, só para os irmãos se familiarizarem, a Tati é a esposa do irmão Ivanês, que já esteve aqui conosco, né? Presbítero Ivanês, que é uma bênção também. E eu também quero apresentar para vocês a minha pastora, que entrou aí na sala, a pastora Carla. Cadê você, pastora Carla? Será que ela está trabalhando? Estou de plantão, irmão, paz do Senhor. Estou no plantão e estava participando de uma outra reunião aqui na igreja com as moças da igreja, por isso eu só pude entrar agora no Amém. É um prazer, viu? Dá esse amém para os irmãos. Amém. Essa é minha pastora, irmãos. E eu quero muito agradecer por todos que estiveram aqui presentes hoje. Que vocês possam também participar nas outras. Toda quinta-feira nós temos esse encontro aqui, às 8h30. Amém. Amém, amém, pastora Carla. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter emprestado a irmã aí pra gente hoje.
Uma bênção. E aqui participa todos, irmão. Outras igrejas, a igreja de vocês, Central Luz e Vida, né? Que estão vindo bastante pessoas da igreja participando com a gente. Quem sabe, né, Pastor Cosmo, a gente possa um dia visitar lá em Prado Bernardo, né? Levar os grupos de louvor para a igreja, fazer uma alegria em outra cidade, né? Portas abertas, viu, irmão? Serão bem-vindos. Bem-vindos. Eu tô aqui em Brasília, junto com vocês, né? Mas serão bem-vindos sim, tá bom? Amém, amém, meus irmãos. Esse é o propósito mesmo, sabe? É como a irmã falou no início, né? Nos céus não vai ter placa de igreja, né? Nós seremos um em Cristo Jesus, como foi prometido, né? E eu vou passar a oportunidade para o pastor Cosme, né? Não sei se o pastor Marcelo quer falar alguma coisa. David, Oi, com licença, a irmã Kelly, que também é da minha igreja, ela levantou a mão aqui. fica à Pode passar a vontade. oportunidade para ela? Pode. Kelly, minha querida, se apareça. Oi, minha irmã. Eu não tô nem podendo aparecer, não, que eu tô muito feia. Paz do Senhor a todos. Eu acabei de chegar de uma consulta, então tô cansada, com a cara assim, uma cara de derrota, sabe? Mas em Cristo somos mais que vencedores, né? E que Deus abençoe a cada um. E excelente pregação da Tatiane. Que Deus abençoe também a nossa irmã, que ela continue sendo esse canal de bênção na mão do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Marcelo, o senhor quer falar algo, meu amado? O senhor está controlando o som e daqui a pouquinho vai estar disponível a gravação também na página da igreja no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem seguir nossa igreja lá, nosso canal é Filadélfia Varjão no YouTube. Vai estar disponível a gravação do Conectados com Hoje também. Tá bom, meus irmãos? Pastor Marcelo, o senhor quer falar alguma coisa? Tá a pastora Marjorie também participando também. Não, hoje não. Hoje eu tô mais contemplativo. Tá ótimo. Pastor Cosmo, o senhor está com a oportunidade da bênção apostólica. O irmão Simval, parece-me que o irmão Simval levantou a mão, não? Ele quer falar alguma coisa, não? Tá me ouvindo, David? Tô, seu Simval, o senhor quer falar alguma coisa? Ele levantou a mão, parece. A Karina também levantou a mão. Karina também, exatamente. Não, dela foi erro, ela falou. O meu também foi, desculpa. Foi a mãozinha de amém. Amém, Mas sejam todos muito bem-vindos. Nosso muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos os irmãos. E hoje, me parece que temos muito mais pessoas de fora do que da própria igreja Filadélfia, né, pastor Marcelo? O David, precisamos trabalhar mais isso, viu? Presencialmente com a igreja, para motivar os irmãos a participarem desse momento muito especial, um momento de confraternização, né? Em que nós passamos a conhecer novos irmãos que vão estar conosco na glória, certamente, né? No dia que Jesus vier buscar a sua igreja. É um prazer, então, conhecê-los, todos vocês. Deus abençoe a pastora da Igreja Batista Luz. Luz Central Vida. Luz Central Vida. Vida e Luz. Luz Central Vida. Não, Luz Central Vida. Tá. Ok. A senhora, por favor, pastora Carla, transmita ao seu esposo o abraço da Igreja Batista Filadélfia no Varjão, por favor, viu? Um abraço fraternal. E a todos, muito obrigado pela presença de todos. E vamos, então, agradecer ao Senhor. Já orou agradecendo a Deus? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos reunidos em nome de Jesus para celebrar, ó Deus, a sua palavra. Obrigado pela ministração da sua palavra hoje, neste culto, em que certamente edificará as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor visite cada lar aqui representado, Deus. Cada família, cada pessoa, que sejam alcançados pela sua graça e pela paz da fé. Nós queremos, ó Deus, que visite todos os enfermos de todas as famílias aqui representadas
e libere nesta noite, de maneira muito especial, uma unção de cura em nome de Jesus. Que amanhã, todas essas pessoas que estão incomodadas, ó Pai, por qualquer sintoma de enfermidade, levantem curadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja, como um só corpo nessa terra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da verdade esteja conosco, agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos. Amém. Então, sono tranquilo. Fica com Deus e até quinta que vem. Amém? Que Deus abençoe a todos.